Muito bem, quero saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Meu desejo é que, a despeito das dificuldades em que nós vivemos, possamos atravessar juntos. E isso aqui ainda vai ficar na nossa história como lembrança de uma oportunidade que Deus deu à vida de cada um de nós de reagirmos da maneira adequada, tá bom? Então, antes que eu esqueça, avisos. Na semana que vem, Páscoa, eu vou dar a ceia. É um momento atípico, é um momento absolutamente excepcional. Ninguém está defendendo um assunto como esse para que ele seja ordinário na vida da igreja, tá bom? Faz falta a presença, todos nós aí estamos sofrendo aqui, toda a igreja de Jesus Cristo, tá certo? Mas a despeito disso a gente vai fazer, tá bom? Então você compra aí um pedaço de pão, reserva aí um pouco de suco, nós vamos cultuar a Deus juntos, como nós temos feito, é uma situação pública, não tem problema nenhum com isso, tá certo? E vamos participar da ceia juntos no domingo que vem de manhã, onde a escola dominical não vai ter escola dominical. Na semana que vem nós teremos o culto às 6 horas da manhã, do jeito que nós faríamos aqui, tá certo? E à noite às 19 horas. Eu vou dar a ceia tanto de manhã, aqui online, quanto à noite às 19 horas, tá bom? Então você resguarda e prepara esse momento em família, do jeito que nós temos feito até agora, tá bom? E prepara esse momento para estarmos juntos em família, cultuando a Deus, tanto na parte da manhã, lembrando da morte e ressurreição do nosso Redentor, quanto na parte da noite. Em outras oportunidades, aí, as outras coisas que nós faríamos presencialmente, como a peça que seria colocada, e a gente remarca isso numa data em que tudo, se Deus quiser, voltará ao normal, tá certo? Lembrando que, a despeito de vivermos essas circunstâncias, vamos lembrar de orar pelas autoridades. A gente não sabe esse decreto aí até quando vai ser renovado, enfim, são circunstâncias dúbias, o que é que vem pela frente. Eu só sei que são circunstâncias apropriadas sempre para experimentarmos da bondade de Deus, do pastoreio de Deus e da melhor forma de reagir em circunstâncias assim. Vamos lembrar de orar pelas nossas autoridades, vamos lembrar de orar não só pelas nossas autoridades, mas por essa circunstância, pelas igrejas que estão sofrendo, pelas pessoas adoecendo, né, para que isso passe na nossa vida e com o menor prejuízo possível, tá bom? Ora por isso, para que Deus dê graça, e eu espero você na semana que vem, você que é membro da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, tá bom? E como a ceia é sempre dada, para aqueles que estiverem presentes no momento, do jeito que é feito presencialmente, se há um crente participando, confessando Jesus Cristo e que se encontra em comunhão com a sua igreja, eventualmente estando presente naquele momento, pode participar da ceia junto conosco, tá certo? Eu aguardo você lá. Vamos orar, pedir a bênção de Deus para nós iniciarmos o nosso culto. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, mesmo diante de circunstâncias limitantes, sofrendo porque queremos cultuá-lo juntos com os nossos irmãos. Clamamos pelo nosso Estado, clamamos pelo nosso país, clamamos por outros lugares que têm sofrido circunstâncias até mais dolorosas do que as nossas. Pedimos pelas pessoas que estão sofrendo, adoecendo, que, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado, nós não conhecemos nesse sentido quais são os desdobramentos que o Senhor tem planejado para isso, mas pedimos que a tua igreja reaja de maneira adequada. Pedimos a Deus que o Senhor imprima em nós as coisas celestiais e nos ajude a, em circunstâncias assim, refletirmos de maneira adequada quem o Senhor é. Nos perdoa quando não nos fazemos isso, mas dê graça e fale profundamente ao nosso coração na noite de hoje, para ouvirmos a tua voz, para sermos edificados pelo Senhor. É a nossa oração, é a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.
Olá, estamos reunidos mais uma vez para louvarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, com tudo que nós somos. E o Senhor é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de alegria em meio às dores. Então eu quero desafiar você, irmão, irmã, onde você está agora, a adorar o Senhor verdadeiramente, entendendo que o nosso Deus é a nossa fonte de vida e Ele nos sacia de verdade. Quão sedento você está? Quão sedenta você está nesse momento da presença do Senhor? Ele nos sacia, Ele nos satisfaz. Então se lance na presença de Deus e o adore verdadeiramente. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia que está sobre nós e obrigado por ser um Deus que escuta o nosso clamor, Deus. Nós cremos que somos pecadores, ó Deus, miseráveis, mas por conta da Tua graça, por conta da Tua misericórdia, fomos feitos filhos. E Deus, o Senhor nos libertou do pecado. Obrigado porque essa é a maior graça que temos, ó Deus, a esperança da salvação. E por conta disso podemos ter esperança em tantas outras áreas, em tantas outras coisas.
E diante desse momento, nós nos colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor é a cura, Deus. O Senhor tem o poder e a autoridade sobre tudo que acontece. Por isso não precisamos ter medo. Mesmo em meio à pandemia que estamos vivendo, nós podemos crer que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando da Tua igreja. O Senhor está cuidando do Brasil. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se faz presente. E o Senhor é um Deus que não ignora a nossa dor. Obrigado por isso, Jesus. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti completamente, Deus. Ele está aqui, vamos dizer que nós cremos nele. Sim, Deus, nós cremos na Tua presença. Creio que Tu és a cura. Creio que
Que coisa boa nós cultuarmos a Deus, cantarmos louvores, né, e derramarmos o nosso coração na presença dEle. Momentos de dízimos e ofertas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Eu já expliquei isso, é o momento da igreja, também não tem dificuldade nenhuma. Tá vendo? Tudo são circunstâncias excepcionais, absolutamente atípicas, né? Mas que nem por isso a gente perde a oportunidade de servirmos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Sem problemas, sem desespero. O povo de Deus sempre passou, a história ela é recheada de circunstâncias dramáticas. Em meio à dramaticidade da história, a gente tem a oportunidade de manifestar nossa crença de diversas maneiras, e os dízimos e ofertas é uma dessas maneiras. Do mesmo jeito que a gente faz publicamente na igreja, fazemos online sem nenhuma dificuldade, tá bom? Eu sei que esse não é um texto que fala de dízimos e ofertas, eu não tenho dificuldade, eu já estou pressupondo que ele é verdadeiro, nem estou entrando nessa discussão, tá bom? Mas no verso 10, olha só que interessante a maneira, o espírito que existia na condução de ofertas para a construção do templo. Tá? É outra circunstância, mas envolvia dinheiro. 1 Crônicas 29, verso 10 em diante, diz assim: Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, portanto, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Eu sei que isso aqui é um contexto que tem nada a ver com dízimos e ofertas, mas é uma demonstração de qual era o espírito que existia envolvendo dinheiro, onde a gente sabe que Deus sonda os corações, a gente jamais deve se esquecer. Você acha que o povo aqui não passava dificuldade? Todos nós passamos, eu sei disso, não é para oprimir a vida de ninguém, mas os dízimos que são proporcionais, diz aqui que tudo vem da mão de Deus, nós somos sombras nesse lugar. Eles deram voluntariamente reconhecendo o domínio de Deus sobre todas as coisas. E Davi louva perante toda a congregação reconhecendo isso. Então acho que este é o espírito que deve existir numa prática como essa. Não deve existir coação nem coerção. Deve ser voluntário. Deve ser algo que parte de corações que andam em sinceridade na presença de Deus. É algo de pessoas que reconhecem o domínio de Deus, a despeito de viverem, às vezes, circunstâncias em que não parece que esse domínio seja de Deus. Mas não se engane, jamais devemos nos esquecer que a história se encontra debaixo do domínio e do controle do nosso bom Deus. Ok? Então, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus e depois nós vamos cantar. E como nós temos feito, lembra, você não precisa fazer isso agora. Tem alguma dúvida, liga para a secretária, fala com ela, tá bom? Faz a transferência durante a semana, mas sem nenhuma dificuldade, jamais esqueça de reconhecer no nosso coração de que Deus continua sendo Deus, mesmo em circunstâncias e vicissitudes que todos nós passamos. Vamos orar, pedir que esse reconhecimento se manifeste na nossa vida e haja também
na medida que Deus nos dá, na força que Deus coloca sobre nós, a sensibilidade e solidariedade para abençoar na medida que Deus tem nos abençoado. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos agradecer porque a vida material também é espiritual, agradecer porque em meio a dificuldades o Senhor tem manifesto a Tua bondade sobre nós, a Tua provisão, ó Deus, tem chegado às nossas casas, clamamos pela vida de tantos que têm tido dificuldades, clamamos pela vida de tantos que nem sequer conseguem perceber a Tua boa mão se manifestando. Muito obrigado, dá a tranquilidade necessária, ajuda-nos a andarmos em sinceridade de vida. E, ó Deus, aquilo que o Senhor tem dado de maneira generosa à vida de cada um de nós, nós queremos agradecer. Louvado e bendito seja o Teu nome. Dá-nos graça para cada vez mais, jamais deixarmos de ter gratidão em nosso coração, porque nós reconhecemos que tudo aquilo que temos e somos vem das Tuas mãos e para Tuas mãos nós damos. Abençoa esses dízimos e ofertas, abençoa, Deus, todos aqueles que voluntariamente fazem parte disso e ajuda-nos a, como povo Teu, manifestarmos a nossa fé também na nossa vida material. Fica com cada um de nós, fica com a nossa igreja, fica com Teu povo, Deus, em todos os lugares, derramando da Tua graça e dos Teus cuidados. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, chegamos ao momento da nossa reflexão, Efésios capítulo 6, verso 17. Estamos me perguntando um monte de coisas aí. Eu tenho dito que eu falo de maneira indireta, né? Como um bom mineiro, tá bom? Então aqui tem coisas bem interessantes que ajudam a pensarmos nas circunstâncias em que nós vivemos, tá certo? Efésios capítulo 6, verso 17 em diante. A palavra de Deus diz assim, achou aí? Todo mundo sentado, senta, abre bem o ouvido, que lá vem a história. Tem muito conteúdo aqui, tá? Verso 17, eu piquei aqui um pedaço para aqueles que acompanham as perícopes e tal, sem dificuldade, tá bom? Mas eu vou explicar por quê, tá? Verso 17, tomai também, por isso que está picado, né? Porque tem um raciocínio antes, tá? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nós já oramos, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa reflexão, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, dá-nos da Tua graça e ajuda-nos a pensarmos as Tuas coisas depois de Ti. Que isso traga profunda reflexão e transformação à vida de todos nós. Ajuda-nos a termos uma vida engajada de oração dentro destes contextos que acabamos de ler e que serão explicitados a nós e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar sobre a nossa vida de oração. Paulo começa a carta aos Efésios falando sobre aquilo que Deus fez e termina falando sobre aquilo que eu e você devemos fazer. No início da carta, ele aponta e demonstra aquilo que devemos esperar de Deus e no final da carta, aquilo que Deus espera que nós façamos. Nesse sentido, falando sobre a vida de oração, eu entendo que o texto fala sobre uma vida de oração em três contextos. O primeiro contexto é a vida de oração no contexto da tentação. Verso 18, orando em todo o tempo no Espírito. Verso 17, ele fala da espada do Espírito. Verso 18, ele fala orando no Espírito. E verso 18, ele fala vigiando. E para isto, vigiando. Ok? Então, nós sabemos que as armas que nós temos para lutar a batalha espiritual são armas espirituais. Aliás, Paulo fala até em outro lugar, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para fazer uma série de coisas. Então, nessa batalha, isso tem uma ligação direta com a tentação. E a pergunta que cabe à vida de cada um de nós é: de que tentação você se refere no verso 17 a 19, mesmo sabendo que as nossas armas são armas espirituais, não são armas carnais, físicas ou materiais. Todos, absolutamente todos os estudiosos concordam que a oração aqui não é mais uma arma nessa guerra, mas que ela permeia todos, repito, todos os movimentos em direção a vestir a armadura de Deus. Eu vou repetir isso, porque nós estamos exatamente aqui terminando um argumento, Paulo, sobre a armadura celestial. Mas todos os estudiosos concordam que, dentre as peças da armadura espiritual, a oração não é mais uma peça,
Mas a oração é algo que vem permeando todo o movimento de vestir a armadura de Deus. No verso 11, ele diz lá, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Note, vestir toda a armadura de Deus. Verso 13, ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e depois de tudo permanecer inabalável. Então, a grande questão é que a armadura de Deus planejada para ser vestida pela vida dos seus filhos, ela tem uma finalidade, não é à toa. E há vários elementos dessa armadura e que, obviamente, eles vão ter a sua máxima eficácia quando nós vestirmos toda a armadura de Deus. Ela deve ser vestida de maneira completa. E qual é a tentação? A tentação é de vestirmos a armadura de maneira parcial. Por exemplo, verso 15, calcar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, logicamente tem uma finalidade de andarmos num terreno seguro. Abraçarmos a fé serve para apagar todos os dados inflamados do maligno. Não é para vivermos isentos ou fazer com que os dados inflamados do maligno eles não peguem na nossa armadura como se nós pudéssemos viver uma espécie de matrix espiritual. Satanás lança um dado e você consegue se desviar daquele dado, lança outro dado e a gente consegue se desviar. Note então que a gente deve embraçar o escudo para apagar, porque os dados chegaram a tocar nesse escudo. O capacete da salvação para testificar quem somos, para que a nossa identidade não seja colocada em xeque ou em dúvida, não só por Satanás, pelos inimigos da nossa alma, mas pelo nosso próprio coração. Então, para que Deus guarde a nossa mente. Empunhar a espada do Espírito, a gente vai ver um pouquinho isso com detalhes, porque nós não somos mais agora passivos em relação a todos os outros aspectos da armadura de Deus, mas somos ativos e devemos atacar com a palavra de Deus. Então, eu não falei, obviamente, de alguns dos elementos da armadura, mas eu estou apenas querendo destacar que cada elemento da armadura de Deus tem uma finalidade. E que cada um de nós incorre no risco e na tentação de querer ir para uma batalha espiritual sem se utilizar e vestir de cada um dos elementos da armadura de Deus, e assim acabamos ficando suscetíveis a sermos feridos e a abrirmos áreas da nossa vida dos quais elas seriam fechadas à luz de cada um daqueles elementos vestidos. Sabe aquela pressa em sair correndo? A pressa, e aí nos esquecemos que incorremos, portanto, na tentação de entrar na batalha sem vestir ou usar toda a armadura de Deus o tempo todo. Por isso nós devemos orar o tempo todo. Por isso ele diz que nós devemos orar e suplicar. Por isso ele diz que nós devemos vigiar. Vigiar para quê? Porque no momento em que estivermos vestindo a armadura de Deus, no momento em que já estivermos vestidos da armadura de Deus, para que não incorramos na tentação de irmos para a batalha espiritual, sem querer vestir alguns dos elementos, ou depois de já travando lutas em meio à batalha espiritual, cedemos à tentação de deixarmos alguns daqueles elementos. E aí nós corremos um risco enorme de querermos lutar. Por isso é que ele diz lá no verso, logo inicial, verso 10, antes de falar da armadura de Deus, ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
quando a gente cede à tentação de lutar a batalha espiritual sem todos os elementos, ou quando a gente cede à tentação de vestir todos os elementos, mas em meio à batalha deixar alguns deles de lado, nós acabamos lutando, sendo fortalecidos em nós e na suposta força do nosso poder. Por isso que a gente deve orar. Orar no contexto da tentação. Porque todos nós incorremos na tentação de lutarmos a batalha espiritual na nossa força e no nosso poder. Não só em dias como os nossos. Vai passar o coronavírus, vai passar essas circunstâncias. Nós viveremos outras circunstâncias. Sempre viveremos circunstâncias onde dos cristãos serão evocados posturas de crentes, posturas de gente que andam com Deus, posturas de pessoas que se refletem nas suas ações, nas suas palavras, de pessoas que vestem a armadura de Deus e continuam vestindo a armadura de Deus. Vestem toda a armadura de Deus e continuam vestindo toda a armadura de Deus, lutando sempre a batalha de Deus na força dele e no poder dele. Por isso devemos orar para que não incorramos na tentação de querermos lutar na nossa força e no nosso poder. Por isso que, para mim, a primeira coisa que fala sobre oração nesse texto é a oração no contexto da tentação. Segunda coisa, é oração no contexto da pregação. O verso em que nós acabamos de ler, o verso 18, especificamente, que fala com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, esse mundaréu de oração toda, ele diz que ela vem bem no meio, no miolo, onde nas pontas estão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus no verso 17, verso 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, e aí ele fala um monte de coisas. O que significa dizer que os 4 todos de oração que existem no verso 18 estão exatamente no meio do contexto onde a pregação deve ser feita. Então nós devemos orar no contexto da pregação. Para quê? Primeiro, para entendermos a palavra de Deus. Ninguém vai querer usar uma espada, que é a palavra de Deus, e irmos para a guerra sem sabermos utilizar adequadamente essa palavra. Não só todo obreiro não deve ter do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade, mas mais do que se envergonhar, nós sabemos que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus, essa palavra, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando dessa forma cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Significa dizer que esta oração, que acontece no meio da pregação, onde a palavra de Deus é a espada, e Paulo diz que ele espera usar de maneira adequada essa espada, porque em outro lugar ele fala qual é a finalidade dessa palavra. Ele diz que ela serve para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são pensamentos que parecem verdadeiros, mas que na sua premissa são falsos. Sofismas são ideias que elas mascaram aquilo que elas verdadeiramente tentam vender. Um sofisma são 10 horas da noite, passou uma formiga aqui. Todo dia, 10 horas da noite, passa uma formiga aqui. Isso é uma falácia completamente, tem nada a ver uma coisa com outra. Percebe? Eu tento vender, à luz de um raciocínio supostamente lógico, uma ideia que não tem lógica.
E dessa forma eu tento afastar a vida das pessoas de Deus. Tento construir uma barreira, porque a ideia de destruir fortalezas, que fortalezas são essas? São barreiras que eu e você levantamos, são barreiras que as pessoas levantam para tentar, à luz delas, se manterem longe de Deus, justificando seus pensamentos, através de raciocínios aparentemente lógicos, onde ele dá um nome de sofisma, anulando altivez. Altivez é sinônimo de arrogância. Altivez é sinônimo de soberba. Altivez é aquilo que a Bíblia diz, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Altivez é este coração que tenta levantar uma fortaleza à luz de raciocínios aparentemente lógicos, aparentemente racionais, aparentemente que fazem sentido, aparentemente que justificam com coerência posturas de pessoas que tentam viver longe de Deus, e que tudo isso pode ser destruído. Fortalezas que podem vir à bancarrota, verdadeiras muralhas de Jericó atuais, que podem vir, não é com gritos que existiam com um determinado propósito naquela época, mas é para demonstrar a sobrenaturalidade do ato. Onde a luz dessa espada, que é a palavra de Deus, mais do que me envergonhar, é para eu entender a palavra de Deus, para destruir essas fortalezas, à luz de sofismas, à luz de pensamentos arrogantes, onde no final das contas nós traremos todo pensamento cativo a Jesus Cristo. Então, Deus faz isso por intermédio da igreja. É para isso que eu preciso orar para manejar adequadamente essa espada que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, onde Deus se utiliza da sua palavra, onde Ele faz com que o seu Espírito seja literalmente, quando Ele usa essa palavra, porque nós não somos, me perdoe, luteranos, onde toda a palavra obrigatoriamente vem jungida ou unida ao Espírito, não é verdade. Há parábolas dizendo que alguém foi lá, plantou, voltou, foi lá, plantou e voltou, e sem saber ele como brotou. Porque nós não sabemos quando a palavra brota, porque nem sempre o Espírito de Deus usa essa palavra. Mas a verdade é que quando ele agir, ele vai agir por intermédio dessa palavra, fazendo brotar no coração de onde ela foi semeada, essa semente celestial, essa palavra que vai regenerar, essa palavra que vai modificar os corações, essa palavra que vai destruir fortalezas, onde vai mostrar os sofismas, as arrogâncias, trazendo cativo todo pensamento a Jesus Cristo. Por isso nós precisamos orar, não só no contexto da tentação, mas orar no contexto da pregação. Porque precisamos entender essa palavra, porque ela tem a finalidade de destruir fortalezas, mas ela também é uma espada curta. A palavra que é usada aqui no verso 17 para espada do Espírito é uma espada curta. O que é que significa isso? Você já imaginou você lutando uma batalha com uma espada curta? Hoje em dia, as guerras parecem mais verdadeiros jogos de videogames. Porque nós lutamos e quase não há embate pessoal. Mas nessa época aqui, quando ele fala isso, ele está falando no contexto onde as guerras eram travadas pessoalmente, tete a tete. Então, imagina você com uma espada curta, lembrando que o combate é corpo a corpo, lembrando que há um confronto direto, e que se você, frente a frente do seu inimigo, num combate pessoal, num combate direto, num combate corpo a corpo, se você não estivesse preparado para usar de maneira hábil a sua espada,
ou você se feriria com a própria espada, ou certamente não daria os golpes necessários naquele embate pessoal e sofreria da espada do outro. Então, a necessidade de nós usarmos corretamente a palavra de Deus, que é uma espada, neste caso, curta, não é porque ela é curta em seus efeitos. Não é porque ela é curta, porque ela é pobre na sua eficácia. Não é porque ela é curta, porque falta a Deus trazer algum tipo de instrumento que seja de longo alcance. A oração é de longo alcance. A oração chega onde nós pessoalmente não conseguimos chegar. Mas a oração também deve ser feita diante de Deus no contexto da pregação, pedindo a Deus graça para entendermos corretamente a palavra de Deus, porque essa palavra que vai destruir fortalezas é a mesma palavra que será uma espada curta e que eu preciso de habilidade necessária, eu preciso da instrumentalidade correta, eu preciso de ter o meio adequado e ser treinado para isso, para que quando eu tiver num embate pessoal, corpo a corpo, não adianta naquele corpo a corpo eu gritar, e aí pastor me ajuda aqui, é corpo a corpo, irmão. Ei, presbítero, me ajuda aqui. É corpo a corpo, irmão. É pessoalmente. Há batalhas que nós travamos em conjunto, mas há batalhas que, num certo sentido, me perdoe o uso da expressão, mas elas são travadas de maneira solitária. Eu não gosto desse termo solitário porque dá a impressão que você trava sozinho, mas é solitário no sentido de que há determinados momentos da nossa luta, da nossa batalha espiritual, em que elas serão travadas pessoalmente. Quem vai precisar desferir golpes precisos para não ser ferido e quem sabe ser ferido mortalmente somos nós. É você sozinho, é você lá no seu trabalho, é você lá nas suas relações, sou eu nas minhas andanças por aqui, sou eu e você quando estivermos separados de nossos irmãos, onde nós seremos questionados, onde nós literalmente seremos coagidos, onde nós seremos perguntados, onde as pessoas trarão sobre nós questionamentos que tentarão fazer com que as nossas armas pareçam ridículas, as nossas armas pareçam ineficazes, as nossas armas pareçam que não tenham o efeito necessário. Para isso eu preciso ter a habilidade já travada, já treinada. Para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso compreender qual é a eficácia das armas que Deus coloca na minha mão, para que quando a pessoa vier, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir com perguntas que eu também tenho outras perguntas. Do mesmo jeito que Jesus fazia. Ah, então quer dizer que você vem com essa pergunta logo para cima de Moá? Então vamos fazer o seguinte, você vem com uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, responda a minha que eu respondo a de vocês. E aí os camaradas se perguntaram assim, se eu responder para um lado eu vou errar, se eu responder para o outro eu vou errar. De qualquer maneira, de qualquer forma que eu responda aquilo que Jesus Cristo me perguntou, eu vou estar na água, então eu não respondo. E Jesus disse, se vocês não respondem a minha pergunta, eu também não respondo a de vocês. Pode olhar em diversas circunstâncias, as pessoas tentaram de todas as formas coagir a vida de Jesus Cristo. E ele, de todas as maneiras, como ele mesmo diz, por intermédio da palavra nos discípulos do caminho de Emaús, foi percorrendo o que a seu respeito estava escrito no Antigo Testamento, em Moisés e nos profetas. Irmãos, nós precisamos compreender a palavra, porque às vezes nós travaremos lutas em conjunto, mas às vezes travaremos lutas pessoais, embates individuais. Acho que esse é o termo, embates individuais. E já que é uma espada curta, é bom você saber manejar essa palavra, não é só para passar vergonha diante de Deus ou não, é porque no embate individual, ou você vai para ferir, ou você vai para se machucar. Então por isso nós precisamos orar, para individualmente, a despeito de todo o suporte que coletivamente Deus coloca à nossa disposição, individualmente há batalhas e lutas que serão travadas e que é bom saber fazer uso dessa palavra, que é uma espada curta. Mas não só isso. Não é só
uma oração no contexto da pregação para entender a palavra de Deus, mas para guardar a palavra de Deus. Quanto tempo eu tenho? Nem marquei aqui. Ok, veio uma voz do céu e me disse quanto tempo eu tenho. Maravilha. Pregar é no contexto de guardar a palavra de Deus. O que é que significa isso? Eu preciso orar no contexto da pregação, porque Paulo mesmo diz que ele esmurra o seu corpo, reduz a escravidão. A linguagem é forte, irmãos. Esmurra o corpo, reduz a escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venham ser eu mesmo desqualificado. Então, Paulo não está só pregando aos outros. Paulo não está só colocando o dedo na cara das pessoas. Paulo não está só desafiando a vida das pessoas a se arrependerem de seus pecados e andarem de maneira correta diante de Deus. Paulo sabe que todos aqueles desafios que ele vai adiante voltam até ele. Paulo sabe que todos aqueles desafios que ele coloca para o outro são desafios que ele mesmo vai precisar primeiro vencer. Paulo sabe que aqueles desafios que ele exige e evoca da vida das pessoas, Deus vai exigir e evocar da vida dele sobre a mesma palavra e a mesma pregação. Por isso ele diz, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Então a gente tem que orar no contexto da pregação, para que nós não só compreendamos a palavra, mas que guardemos essa palavra, porque senão é essa mesma palavra que traz desafios e a gente gosta de desafiar a vida das pessoas, a gente gosta de meter o dedo na cara da vida das pessoas, a gente gosta de se lançar num embate, ainda que individual, para fazer com que as pessoas sejam encurraladas pelos raciocínios de Deus, para destruir as fortalezas que elas criam, mas que elas não conseguem fazer com que essas fortalezas se mantenham de pé à luz dos argumentos espirituais. Os sofismas caem por terra, a verdade começa a se estabelecer, mas não se esqueça que tudo é uma via de mão dupla e que aquilo que a gente fala para os outros serve para nós. E esse era o problema dos fariseus, que botavam pó na cara e não queria viver a espiritualidade que exigia dos outros. E aí ele diz, Jesus fala, aquilo que vocês colocam na vida das pessoas, nem com o dedo mindinho vocês querem carregar. Então, esse é um dos desafios. Não só o desafio de compreender, porque o embate é um embate individual, corpo a corpo e curto, mas para que a gente guarde essa palavra. Porque é necessário que o escândalo venha. Mas ai de quando o escândalo vier. Ai do mundo, irmãos. O mundo está errado. O mundo vai responder diante de tudo aquilo que eles estão fazendo diante de Deus. Mas Pedro fala que o juízo de Deus começa pela sua casa. E aqui eu estou falando e coloco as minhas barbas de molho. Porque eu sei que tudo que eu falo para vocês, eu preciso também me colocar no mesmo lugar. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. É para nós, irmãos. É para nós. E antes que alguém venha me corrigir, eu sei que eu estou falando nós, beleza? É para nós, irmãos. Então a pergunta que fica é, se nós oramos para manejarmos bem a palavra de Deus, mas não é só para ficar esfregando na cara da vida das pessoas. Não tem essa finalidade. Eu estou usando uma linguagem forte aqui, mas não é essa a ideia de nós vencermos o embate. Lembra, essa palavra é para ajudarmos os outros e para nós nos ajudarmos. Porque senão aquilo que nós cobramos dos outros, amanhã será cobrado de nós. Então, se nós erramos, a gente deve se arrepender, deve deixar, levantar e procurar travar de novo os embates individuais, sem se esquecer de purificar a própria vida, de corrigir o próprio coração, de tirar a trave do próprio olho, de olhar as próprias questões individuais para que a gente tenha as condições de, compreendida corretamente a palavra de Deus, lutar os embates que Deus nos colocar. Ok? Então a gente deve compreender a palavra, a gente deve guardar a palavra, mas a gente deve pregar a palavra. Olha que interessante, é onde ele diz que deve orar também por ele, no verso 19. Então, oração no contexto da pregação. Pregação para compreensão, pregação para transformação, mas a pregação
também para a oração para a compreensão, a oração para a santificação, a transformação, mas a oração também para a pregação. Orar no contexto da pregação. Então a pregação aqui ele fala, e também por mim, Paulo, o cara que escreveu quase a metade do Novo Testamento, o grande homem de Deus, onde Deus revela coisas exclusivamente a ele pede oração para que quando ele tiver em determinadas circunstâncias, ele tenha diversas características. Primeira delas, que ele fale com confiança, onde ele diz, para que no abrir da minha boca a palavra eu tenha intrepidez. Intrepidez aqui é confiança. Confiança para falar livremente, confiança para falar francamente, confiança para falar abertamente, confiança para falar irrestritamente. Falei que hoje ia pegar o negócio? Ia pegar para todos nós. Porque tem gente que está preocupada com coronavírus, irmãos. Eu entendo das dificuldades que existem do coronavírus, são dificuldades físicas. Eu entendo que tem gente que vai morrer de circunstâncias assim, mas não se engane, eu não quero menosprezar o valor da vida, mas a gente vai morrer em algum momento, irmãos. Você que está me ouvindo aí, põe as barbas de molho, se não é de coronavírus, alguma hora a nossa senha vai tocar. E que até lá, sempre o povo de Deus teve circunstâncias hostis para defender a verdade de Deus. Nunca nós vivemos momentos de absoluta tranquilidade, absoluta inhospitalidade, onde as pessoas são receptivas, onde elas simplesmente querem ouvir aquilo que nós queremos dizer e adequadamente nos aproximamos da palavra. Não é assim. Sempre há tentativas de cerceamento de fora da igreja e de dentro da igreja. Sempre há tentativas de colocar limites naquilo que queremos falar, fora da igreja e dentro da igreja. Paulo diz isso. Paulo fala, despedindo-se da igreja de Éfeso, olha o que ele fala. Não se engane, meus irmãos, que depois da minha partida surgirão no meio de vocês. Surgirão de fora de vocês, mas surgirão de gente de dentro de vocês. Depois da minha partida, falando coisas pervertidas, para vos arrastar e para criar discípulos, afastando o coração dessas pessoas de Deus. Mas Paulo estava lá. Perigos que eram de fora da igreja e de dentro da igreja. Judas. Nós ainda vamos chegar no livro de Judas. Gente que entrava na igreja, nas festas da igreja, para atrair a vida das pessoas às suas práticas. Quer viver o seu jeito? Vai viver fora da igreja. Mas as pessoas não querem, não tem graça. Vem dentro da igreja para viver. E essas resistências nós encontramos de gente fora da igreja e de gente dentro da igreja, que não quer fazer, não quer deixar com que a palavra seja pregada livremente. Veja bem, esses assuntos não devem ser tratados na igreja. Quais são os assuntos que devem ser tratados na igreja? Todos os assuntos que foram revelados na palavra de Deus. Lembra, não é só para compreensão, eu preciso também cuidar para que esta compreensão também transforme o meu próprio coração, para que eu, tendo pregado a muitos, não venha a ser lá na frente desqualificado. Então eu tenho que colocar as barbas de molho, e todo mundo que prega também. Mas a questão é que eu e você, colocando as barbas de molho, prestando atenção e compreendendo, se arrependendo, mudando, olhando para as próprias dificuldades, santificando a vida, errando cada vez menos, o que é que ele diz? Ele diz que a gente deve pregar livremente, sem que ninguém fique colocando, não, esse assunto não deve... Está revelado na palavra? Tá. Se está revelado, é Deus que revelou, o problema é dele, não é meu. Eu já quase apanhei... Bom, nem vou falar. Mas se tiver que apanhar, apanha também, não tem problema nenhum. Nas minhas andanças por aí, não foi por aqui não. Mas já cansei de pessoas, esses assuntos não são necessários, eles não são, a gente não tem liberdade para falar desses assuntos. Quem somos nós para dizer que não temos liberdade, para dizer que Deus não fez a revelação dele de maneira sábia à vida da igreja? Se Deus revelou e colocou de maneira pública esses assuntos de maneira sábia, com a linguagem de Deus, com a paciência de Deus, com tudo aquilo que Deus traz, todos os assuntos que foram revelados, nós temos liberdade para tocar neles na vida da igreja.
Porque aquilo que está revelado pertence a nós, e aquilo que está escondido pertence a Deus. Aí o que a gente faz? A gente tenta falar das coisas escondidas de Deus, que Deus não revelou, que a gente não tem a menor ideia porque não está escrito na palavra. A razão do amor de Deus por nós não sabemos porque não está escrito, a gente fica tentando elucubrar, tentando descobrir o sexo dos anjos. E aí as coisas que foram reveladas, que estão absolutamente claras na palavra de Deus e que são da obrigatoriedade da vida da igreja tocar nesses assuntos para que os nossos próprios corações sejam transformados à luz da revelação de Deus, nós não tocamos. É lógico, aí fica fácil. A gente fica elucubrando o sexo dos anjos e na coisa que está clara a gente diz, não, esses assuntos não são para serem tocados na igreja. Orem para que nós tenhamos confiança para falar livremente da palavra, para falar francamente. Não é para falar cheio de dedos. Nenhum de nós tem a autorização da parte de Deus para ser mal educado e sair dando patada na vida das pessoas. Mas todos nós temos a autorização da parte de Deus para falarmos livremente, mas para falarmos francamente. Irmão, só tem céu e inferno, não tem outro caminho, eu tenho que ser franco. Só tem um caminho que leva as pessoas até o céu, e este caminho é através do nome de Jesus Cristo, porque não tem nenhum nome dado entre os homens na terra pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Eu tenho que ser franco. Existem determinadas práticas que são absolutamente condenadas na palavra de Deus. Eu preciso ser franco. As pessoas que vivem na prática destes hábitos, eles não têm da parte de Deus a confiança de que o Espírito de Deus mora dentro deles. Porque Deus separou a vida dos seus filhos para a santificação. Foi Deus a quem fez isso. Não é só um separar legalista. Deus age naqueles a quem Ele separou. Deus abençoa na vida daqueles a quem Ele separou. Eu não quero complicar a vida da santificação, mas eu também não quero simplificar onde não existe simplificação. A gente tem que entender que se somos filhos, a vida nossa tem que melhorar, irmãos. Então tem que ter franqueza para tocar. Meu assunto não é esse. Eu só quero mostrar para você que tem que ter franqueza para falar nas coisas. Não é num mundo politicamente correto. Deus não vive nesse mundo politicamente correto, irmãos. Não é ser mal educado, mas é ser aberto. Para falar de maneira irrestrita, até onde eu devo falar dos assuntos, até onde Deus revelou. Eu tenho que falar de maneira livre, eu tenho que falar de maneira franca, mas eu tenho que falar de maneira aberta e irrestrita. Senão, sabe o que vai acontecer? Vou falar esse assunto. Alguém já falou assim para mim, esse assunto eu me escandalizo, mas está escrito na palavra, irmão. Não, mas eu me escandalizo. O assunto X, esse aqui eu me escandalizo. Assunto M, eu me escandalizo. Aí eu vou no alfabeto inteiro, cada um se escandaliza com alguma coisa. O que é que sobra? Vamos falar Jesus. Quem é Jesus? Nem falo quem é Jesus, porque se eu falar alguma coisa sobre quem é Jesus, alguém vai se escandalizar. Não dá, irmãos. Lembra, a gente deve guardar-se por aqueles que são mais fracos na fé, até que eles saiam daquela situação de fraqueza e vão para a situação de fortaleza. Eu paro de falar determinadas coisas com o meu filho, quando ele era pequenininho, por quê? Porque ele está naquele estado de pequenininho, mas ele não vai passar a vida inteira naquele estado de pequenininho, porque tem gente que quer para cima de Moá se utilizar da argumentação bíblica, dizendo que nós devemos respeitar aqueles que se escandalizam, mas eles não evitam nenhum esforços, não fazem uso de absolutamente nada de que Deus coloca à sua disposição, para que aquilo que eles se escandalizam hoje sejam assuntos vencidos no dia de amanhã e eles alcancem um estágio de maturidade a ponto de olharem para trás e dizer, nossa, como é que eu me escandalizava naquele assunto, mas hoje eu ganhei a espiritualidade, hoje eu ganhei a maturidade espiritual e eu consigo enxergar aquelas coisas com outros olhos. Deus trabalhou na minha vida, Deus fez eu me amadurecer, Deus fez com que eu saísse do estado de criancice e várias vezes a Escritura condena aquelas pessoas não que passem pela situação de criancice, mas aquelas pessoas que queiram ficar na situação de criancice. Aí até eu, irmãos, para cima de Moá, não. Eu não tenho problema nenhum de nós termos crianças espirituais. Eu tenho todo problema quando nós fizermos de tudo para que aqueles que hoje são crianças espirituais sejam eternamente crianças espirituais. Aí você vai ver um inimigo aqui. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo crescia. Jesus Cristo crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, cresce.
Isso vale para mim e para você. Não é para você, não. É para nós. Cresce, irmão. Cresce. Por quê? Porque a oração é no contexto da tentação, a tentação de tentar travar a batalha espiritual sem determinados aspectos da armadura de Deus, e a gente vai colher o resultado disso. A oração é no contexto da pregação, para que a gente compreenda o que a gente vai pregar, para que a gente seja transformado por aquilo que a gente está pregando, mas para que a gente pregue aquilo que é necessário ser pregado. Pregue com liberdade, pregue com franqueza, e pregue de maneira absolutamente restrita. Se está revelado, eu posso tocar. Se não está revelado, eu não posso tocar. Paulo diz mais, no contexto da pregação. Não é só para pregar com confiança, mas ele diz lá, pelo qual é para fazer o mistério do evangelho conhecido. E a gente sabe, eu não vou gastar muito tempo aqui, que senão eu não vou conseguir chegar no final. Ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, isso é importante. Embaixador em cadeias tem dois significados. É óbvio que o primeiro significado é porque ele está preso, e é óbvio que o segundo significado é porque ele também está preso. Irmãos, nós podemos, parcialmente estamos presos hoje na nossa casa, não é assim? Parcialmente, tá? Não era a prisão que Paulo estava. Somos cerceados em alguma medida, ele também foi cerceado em alguma medida. Mas a minha questão é a seguinte, se a gente não está preso de um jeito, a gente obrigatoriamente está preso do outro. Sobre nós somos embaixadores em cadeias. Todos os filhos de Deus são embaixadores. Receberam de Deus o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores, nós representamos o interesse de outro governo, nós estamos obrigados a falar daquilo que o outro governo mandou a gente falar, e ele diz, eu sou embaixador em cadeias, porque em Cristo eu tenho que ser ousado para falar naquilo que eu tenho obrigação de fazer. Então, a igreja de Deus, os filhos de Deus, os embaixadores de Cristo, que são embaixadores em cadeias, prisioneiros de Jesus Cristo, eles devem trabalhar para fazer aquilo que é obrigação sua, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Tem gente que pensa que a obrigatoriedade de fazer isso é do pastor. Irmão, eu tenho 2 chamados. Os pastores têm 2 chamados. O primeiro chamado é para ser crente e o segundo chamado é para ser pastor. Mas todos os crentes têm a obrigação, porque embaixadores em cadeias de Cristo são, de tornarem conhecidos o mistério do Evangelho. Então, por definição, por uma questão de categoria, por uma questão de estado onde nós nos encontramos, todos os crentes têm a obrigação de transmitir a mensagem do Evangelho, de aquilo que era um mistério, Jesus Cristo, tornar Jesus Cristo conhecido. A igreja de Deus, por obrigação e por identidade, ela precisa ser uma igreja evangelizadora, porque nós somos embaixadores em cadeias. Então precisamos orar no contexto da pregação, para que compreendamos aquilo que pregamos, para que sejamos transformados por aquilo que pregamos, mas para que preguemos com confiança, preguemos aquilo que é para ser conhecido, mas preguemos porque sobre nós pesa essa obrigação. Não é sobre o pastor que pesa essa obrigação, nem sobre os presbíteros que pesa essa obrigação pesa sobre todo mundo que pode ser adjetivado com essa seguinte característica, embaixador em cadeias. Eu pergunto, qual é o crente sobre o qual esta característica não deve ser imputada? Qual é o crente que pode dizer que não é um embaixador que recebeu o ministério da reconciliação? Todos nós recebemos. Aí a pergunta que eu faço não é só Paulo nessa dificuldade, nem a igreja nas diferentes dificuldades que ela viveu na história. Pode vir coronavírus, sim coronavírus, coronel, major, pode vir quem quiser de vírus, irmão. Eu e você temos a responsabilidade de levar o evangelho adiante. Esquece coronavírus, irmãos. Quaisquer circunstâncias em que eu e você nos encontrarmos, sobre nós, porque somos embaixadores em cadeia, nós estamos presos. E o embaixador não pode falar daquilo que ele bem quiser. Ele fala de um outro reino, ele fala aquilo que mandaram ele falar, ele fala representando um outro governo, a mensagem não é dele, ele apenas transmite aquilo que mandaram ele transmitir. Esta é a nossa responsabilidade. A Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, vou
vou falar para os nossos, cada um que fala do seu métier, por obrigação, todos aqueles, por maior ou menor grau, são embaixadores de Jesus Cristo, que crentes em Jesus Cristo são aqui, que professam a fé em Jesus Cristo aqui, têm a responsabilidade de levar, de tornar conhecido o mistério do Evangelho, de levar a palavra de Deus adiante. Leva a palavra de Deus, que sobre você pesa essa obrigação, sobre mim pesa essa obrigação e sobre cada um de nós pesa essa obrigação. O problema é que às vezes a gente não consegue evangelizar, porque em determinados momentos da nossa vida, essa palavra às vezes não é bem compreendida, ou se bem compreendida é, ela não executa as transformações pessoais na vida de cada um de nós, e aí por peso de consciência a gente não consegue levar a palavra adiante. Então resolve esses problemas, irmãos. Se achega diante de Deus, purifica a sua mente, purifica seu coração, muda de atitude, te arrepende, assume o Evangelho do qual Deus colocou eu e você como embaixador e vai adiante levar. Paulo fez do jeito dele. E Deus vai trabalhar na vida de cada um de nós, para que cada um de nós venhamos a dar a contribuição com as características que Deus mesmo conceder à vida de cada um de nós. Mas sobre nós pesa essa obrigação, nos cumpre fazê-lo. Se você morresse hoje e chegasse diante deste rei do qual você representa, você diria que você foi um embaixador que cumpriu fielmente o seu trabalho, a sua obrigação de tornar o mistério de Cristo conhecido? Isso aí cabe cada um de nós responder. Viu? Falei que está acabando a água, está acabando a pregação. Para terminar, aqui o negócio empolguei, né? Oração no contexto da tentação, oração no contexto da pregação, para que a gente compreenda o que a gente fala, para destruir fortalezas nos embates pessoais, para que a gente guarde e seja transformado por essa palavra e pregue do jeito que é para ser pregado. Beleza? Mas, por fim, é a oração no contexto da comunhão, no contexto comunitário. Da onde é que eu tiro isso? Não é da minha cabeça, não. O verso 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu e você temos a responsabilidade, aqui me surpreende, não é sobre quem nós devemos orar, mas me surpreende sobre quem nós não devemos orar. Ele não diz que a gente deve orar pela liderança só, ele não diz que a gente deve orar pelos pastores só, ele não diz que a gente deve orar pelos novos na fé só, ele não diz que a gente deve orar por uma classe de pessoas dentro da igreja, quer sejam professores, médicos, empresários, funcionários, quer façam parte de um determinado governo, da direita, da esquerda, do meio, do ângulo, de cima, de baixo, não interessa, irmão. Ele diz que nós devemos orar por todos os santos. Paulo nos ensina que todos, judeus e gentios, estão envolvidos nas bênçãos de Deus. Ele é a nossa paz, da qual de ambos ele fez um, tendo derrubado o muro de separação que estava no meio, a inimizade. E olha o que é que ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Cada família. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo eliminou o muro de separação que existia entre o judeu e o gentio, para que nós agora pudéssemos ter a oportunidade não só de convivermos como irmãos, de pregarmos juntos com esses irmãos, mas de lembrarmos que nós devemos orar por todos esses irmãos. Por quê? Porque facilmente nós podemos excluir não só do nosso convívio a vida de pessoas das quais nós não gostamos, mas podemos excluir nas nossas orações a vida dessas pessoas às quais nós não gostamos. Sobre a suposta égide de uma pessoa de uma vida piedosa que ora por determinado aspecto, ora por determinadas pessoas, mas que sabiamente lá no fundo do nosso coração, e Deus sonda os corações, nós deixamos determinadas pessoas de orar por elas, dos quais aquele muro de separação que Deus derrubou, nós levantamos de novo. Nós somos bons pedreiros espirituais.
A Bíblia diz que nós somos pedra de uma grande construção que Deus está construindo. E a gente confunde e acha que a gente que é o pedreiro. E a gente vai construir uma barreira onde Deus derrubou a barreira. Sabe aquelas ignoradas que nós gostamos? Aquele texto do Novo Testamento que diz que o servo de Deus deve ser brando para com todos e tem determinada pessoa que não desce nem com azeite. Isso, eu tenho que orar também por ela. Tudo bem, algumas pessoas vão dizer, eu vou orar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Estou orando, pastor. Tomara que Deus faz igual João Batista, venha fogo do céu e queime todo mundo. Jesus diz assim, você não sabe nem de que espírito eu sou. Eu não estou dizendo que tem pessoas que não descem com azeite e que agora, pela obrigatoriedade que nós temos de orar por todo mundo, essa pessoa agora ficou fácil de descer. Tem gente que vai ser difícil de descer até morrer, irmão. Tem gente que dificulta. Tem gente que parece que... Eu nem sei se é crente, velho, que a gente até confunde, ainda bem que eu não tenho que saber se é crente ou não, eu tenho que só orar e pronto, acabou. Deus é quem sabe, beleza? Mas não é pelo grau de dificuldade que a pessoa impõe sobre nós e sobre todas as pessoas que se relacionam com ela, que me dá o direito de chegar diante de Deus e dizer, eu não aguento essa pessoa, só me deu trabalho, então Deus, ó, eu vou fazer, olha o Salmo 109, não estou inventando, olha Jó, no Salmo 109 ele diz, Deus, eu espero que você nem se lembre dessas pessoas. Pessoas que eu fiz o bem e estou colhendo mal. E eu achei que fazendo bem eu colheria bem. E isso trouxe um azedume inicial na vida de Davi, que ele diz, espero que eles morram, espero que a mulher desse camarada fique viúva, eu espero que esses filhos andem errantes pela sociedade, eu espero que o ladrão entre na casa e roube todos os seus bens, eu espero que ninguém na sociedade tenha compaixão da vida dessa família, eu espero que o nome dessa pessoa e dessa família seja extirpado da face da terra e dos céus, eu espero que o Senhor só se lembre dos pecados delas e mais nada, eu espero que ninguém mais se lembre da vida dessa família. Está lá, não sou eu que estou dizendo, leia o Salmo 109. Tem pessoas que causam estes sentimentos e estas sensações do nosso coração. Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar por todos os santos. Eu tenho que largar a mão de ser egoísta, irmão. Não tem nada a ver com coronavírus, não tem nada a ver com uma oração ecumênica, não tem nada a ver com coisa bonitinha, nada a ver com isso. Faz parte da identidade do crente, irmãos. De orarmos pelas pessoas que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Quer eu goste delas ou não, eu tenho que orar por elas. Para o mesmo Espírito que me abençoa, que as abençoe. O mesmo Espírito que me guarde, que as guarde. O mesmo Deus que manifesta a sua provisão na minha vida, manifeste a provisão na vida dela. O mesmo Deus que supre as minhas necessidades, que supra as necessidades dela. Eu tenho que aprender como crente a pagar o mal com o bem. Orar pela vida daquelas pessoas que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro e que são esses adjetivos que provocam essas reações na vida de alguns de nós. Mas eu também tenho que orar pelas pessoas que fazem parte da Igreja Presbiteriana Independente, da Igreja Presbiteriana Nacional, das igrejas presbiterianas do Brasil, no Brasil e fora do Brasil, das igrejas que são presbiterianas, mas não são do Brasil, das pessoas que são da Igreja da Assembleia, das pessoas que exercem a fé de uma maneira que eu acho que são diferentes e que eu desconcordo, que eu não concordo da vida dessas pessoas, eu tenho que orar por elas. Orar pelos santos, por aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, que em maior e menor grau estão enfrentando dificuldades, quer seja no coronavírus, no major vírus, no soldado vírus, ou qualquer vírus, não interessa que vírus que é, com vírus ou sem vírus, irmãos. Eu tenho que aprender a ampliar a perspectiva do meu coração, a ampliar, a alargar as paredes do meu coração, para orar pela vida daqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, e por conta disso, a Bíblia diz que todos aqueles que querem exercer piedosamente a fé em Jesus Cristo serão perseguidos, com corona ou sem corona, com vírus ou sem vírus. Orar no contexto da tentação, orar no contexto da pregação, mas orar no contexto da comunhão. Orar por todos os santos. Não sei como é que você está, mas é um texto que me desafia a repensar minha vida de oração. Eu espero que a gente ore para
não ser tentado a lutar uma batalha com as armas que são próprias para essa batalha. A gente não deve lutar na nossa força e no nosso poder, mas na força de Deus e no poder de Deus. Para isso a gente precisa se esvaziar para Deus poder trabalhar. Segunda coisa, a gente deve não só orar para não ser tentado, mas orar na pregação, para compreender, ser transformado e pregar. Pregar livre, pregar com ousadia, pregar com franqueza, pregar de maneira irrestrita, pregar o que tem que ser pregado. Sim, faltar com respeito à vida das pessoas, mas sim também ser cerceado naquilo que nem Deus nos cerceou. Se está revelado, nós vamos falar. Ponto, acabou. Isso serve para a vida de todos os filhos de Deus. Lembra de esmurrar seu corpo. Lembra de confiar na palavra de Deus, porque ela tem a capacidade de destruir fortalezas. Nós precisamos orar no contexto da pregação, porque há muita coisa sobre isso envolvida. Mas mais do que isso, orar no contexto da comunhão. A gente deve repensar a nossa vida de oração, se a gente não está tão pequeno no nosso coração, mas deveríamos aumentar aqueles que são alvos e objetos do nosso clamor diante de Deus. Orar por todos os santos. Vamos orar pelas tentações, pela pregação e para que a nossa comunhão seja a comunhão verdadeira, a comunhão com todos os santos. Essa é a vida de oração. É tida no capítulo 6, verso 17 a 19 de Efésios. Eu espero que você tenha sido desafiado, assim como eu também. Eu falo para você e falo para mim também. Vamos orar? Pedir que Deus tenha misericórdia e nos ajude nesse processo na nossa vida de oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela é desafiadora. Há tantos aspectos existentes nelas que nós precisamos fazer um verdadeiro checklist da nossa vida espiritual, da nossa vida de oração, para que não sejamos tentados, para que compreendamos a tua palavra, sejamos transformados e possamos falar dela francamente. Nós somos embaixadores em cadeias. Tenha misericórdia se não entendemos ainda a nossa identidade no Senhor. Mas mais do que isso, precisamos aprender a orar pelos nossos irmãos, Pai, aqui da Igreja do Cruzeiro, nossos irmãos presbiterianos, assembleanos, todos aqueles que confessam o nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia deles. Dá-nos graça de a cada dia, Pai, na tua presença, nos lembrarmos deles, são nossos irmãos. Pai nosso, o Senhor é Pai meu, mas é Pai de muitos outros que são nossos irmãos. Tenha misericórdia quando o nosso coração fica pequeno demais, muito menor daquilo que é o seu próprio coração. Ajuda-nos, ó Deus, a largarmos as paredes do nosso coração e a caber dentro do nosso coração quem cabe dentro do seu coração. Mas ajuda também, Pai, a não caber dentro do nosso coração aqueles que não cabem dentro do seu coração. Nos ajuda a termos o teu coração, nos ajuda a termos a tua percepção, os teus olhos e os teus ouvidos. Fica com cada um de nós, ó Espírito Santo de Deus, que a tua palavra cale fundo nos nossos corações, nos conduzindo à tua verdade, nos conduzindo nos teus caminhos. É a nossa oração e a nossa gratidão no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre a vida de cada um de vocês. Mesmo aí dentro de casa, vamos ficar de pé, eu quero orar encerrando aí esse nosso culto e esse nosso momento de hoje, tá bom? Vamos orar encerrando? Pai, obrigado pelo culto de hoje, obrigado pelos momentos que passamos na tua presença, dá-nos graça em vivermos a tua verdade do teu jeito e da tua forma. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos nós. Tchau.